Resolvi fazer esse vídeo para vocês sobre o estudo do pH e do pOH. Primeira coisa que vocês têm que aprender é o seguinte, que o ácido são compostos que em solução aquosa. O que é solução aquosa? Em água. Eles se ionizam, produzindo um íon positivo. O íon positivo é o cátion, né? Que é o hidrogênio H+. Eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos de ácido. HCl, que quando entra na água, olha lá, ó, ele se ioniza, liberando H+, e o outro elemento químico aqui, que tá com ele, é o cloro, que vira Cl-. Aqui também é outro exemplo de ácido, que é o ácido sulfúrico, né, que é H2SO4. Quando colocado na água, ele libera duas moléculas de H+, mais o grupo de SO4-2. Bom, prestem bastante atenção aqui na fórmula do ácido, que ela sempre vai ter o H aqui na frente, ó, tá vendo? Sempre o hidrogênio tá na frente. O que vem a ser a base? Base são compostos que quando por dissociação iônica libera o íon negativo apenas com o ânion do hidróxido. O que é hidróxido, professora? É o OH. Esse grupinho aqui junto, ele é chamado de hidróxido. A professora colocou aqui a fórmula de duas bases. O hidróxido de sódio e o hidróxido de cálcio. Tá vendo aqui, ó, que para reconhecer que é uma base, tem um OH no final, ó, OH, OH. Quando foi dissociada, liberou Na+, mais o que? O OH-. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Liberou o K+2, mais o grupo da oxidrila, sendo liberada aqui com duas moléculas de OH-. O que eu preciso que vocês fiquem atentos para reconhecer uma base é que ela tem esse OH aqui no final, ó, tá vendo? Nós vamos aprender que na escala de pH, ela vai de 0 até 14. Lembrando que quando ela é neutra, ela só pode ser com pH igual a 7. Menor que 7, essa solução sempre é ácida. Maior que 7, ela sempre vai ser classificada como básica ou alcalina. Professora, mas como que eles calculam esse pH? Existem as fórmulas que a gente vai trabalhar. A primeira delas é essa daqui, ó, que pH é menos log da concentração de H+. A outra é pOH é igual a menos logaritmo do OH-. E a gente tem uma terceira fórmula que junta os dois, ó, que pH mais pOH é igual a 14. Então, temos essas três fórmulas para poder trabalhar, beleza? Vamos lá aprender? Eu coloquei um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu coloquei assim, ó, sabendo que a concentração de H+, olha lá, ó, H+, é igual a 0,01 mol por litro, qual será o valor de pH? Então, primeira coisa que vocês têm que ficar atento, que foi dado a concentração de H+. Concentração aqui é representado por esse colchete. Concentração de H+, concentração de H+, é igual a 0,01. O que a gente vai fazer para ficar mais fácil o nosso cálculo? Transformar esse número decimal, que é um número muito pequeno, em notação científica, porque fica mais fácil para trabalhar no logaritmo. Fazendo isso, a gente tem que a concentração de H+, é igual
a 1. O número que tá aqui, ó, ele tem que ficar inteiro. Aqui não é o número 1. Quantas casas decimais a gente tem aqui? A gente tem 3 casas decimais. Por que que a gente multiplica? A gente vai trabalhar com notação científica. E na notação científica, a gente vai deixar o número inteiro, que está acompanhado, ó, pelo decimal. São 3 casas. Não é 3 aqui? Ah, mas por que que a senhora colocou um menos? Porque o número é pequeno, ó. 1, 2, 3 casas. E esse número é decimal. Esse número é um número muito pequeno. Então, ele é menos 3. 1 vezes 10 a menos 3 fica 10 a menos 3. Nós vamos jogar na fórmula, que pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, pH é igual, olha lá, ó, log. No lugar do H+, eu vou colocar o valor que eu achei, que é o 10 a menos 3. Teacher, por que que a senhora pegou e circulou esse menos 3 aqui? Porque o número que está em cima da base, que é o expoente, ele é o meu valor do pH. Ah, mas como assim? Vocês estão vendo que aqui não é menos 3? Ah lá, então o valor de menos 3 é que eu vou precisar. Não tinha um menos 3 aqui na frente? Menos vezes menos vai ficar o quê? 3 positivo. Então, o valor do pH é igual a 3. Fiquem ligados aqui, ó, no valor do expoente que está em cima na hora que você faz a notação científica, o número que está aqui, ó, em cima do expoente com sinal negativo, ele vai ser o valor do seu pH, só que com sinal positivo, beleza? Vou colocar mais um exemplo para vocês aprenderem mais. Dessa vez, eu coloquei assim, ó, sabendo que a concentração de OH- é 0,01 mol por litro, ó, fica ligado aqui, ó, concentração. Qual é o valor do pH e do pOH? A concentração de OH- é 0. A professora esqueceu de colocar mais uma casinha aqui, ó. Vou colocar. 0,01 mol por litro, né? Então, primeira coisa, transformar esse número em notação científica. Fica 1 vezes 10 a menos 4. Então, 1 vezes 10 a menos 4 é 10 a menos 4. Nós vamos colocar na fórmula, ó, que pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Professora, por que é pOH aqui? Porque eu te dei concentração de OH-. Então, se é OH- aqui, eu vou achar primeiro o quê? O OH, ó. OH. Aí, a gente substitui, ó, que pOH é igual a menos log de 10 elevado a menos 4. Lembrando que, olha lá, olha em cima, não é menos 4? Então, a gente não vai pegar o valor desse expoente para pegar o valor e trocar ele de sinal? Então, fica lá, ó, menos vezes menos 4, que deu o quê? 4. Então, esse é o valor do meu pOH. Ah, mas a senhora pediu o pH também. Nós não falamos que pH mais pOH é igual a 14? No lugar do pOH, eu coloquei 4. Eu quero lá, ó, que pH é mais 4, que é igual a 14. Então, o pH vai ser o quê? 14 já estava de cá. Aqui não é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, fica 14, que tira 4, fica então com pH igual a 10. Se vocês ficarem perceberem, se eu somar os dois aqui, ó, que pOH 4 com pH 10, dá os 14 que a gente tinha achado. Tudo bem?